nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar-lhe um pouco da história e da identidade das igrejas evangélicas das Assembleias de Deus, que estão prestes a comemorar o seu primeiro centenário em Portugal. Para assinalar esta data, teve então recentemente lugar em Portimão uma celebração muito especial, a qual queremos também partilhar consigo nesta tarde. Por isso, venha daí connosco. As igrejas das Assembleias de Deus têm o seu lugar em 1913, com a chegada do missionário e pastor José Plácido da Costa, um português que vivia no Brasil e que tinha aderido ao movimento pentecostal desde os seus inícios naquele país e teve o desejo de regressar à sua pátria e pregar o Evangelho de Jesus e ao mesmo tempo estabelecer igrejas na nossa nação. Concretamente ele chegou a Varzim, em Ceia, fez o primeiro batismo naquela localidade e também converteram-se algumas pessoas. Depois, concretamente, há um período em que este pastor perdeu a filha, foi muito difícil, ele esteve a cooperar com as igrejas batistas, mas finalmente em 1921 chega Manuel José de Matos Caravela a Portugal, que faz algum evangelismo na zona da Torreira, distrito de Aveiro, e logo mais abre também, portanto, outra igreja e finalmente chega aqui a Portimão, Algarve, finais de 23, estabelecendo a igreja em 1924. E a partir desse ano começaram a ser estabelecidas várias igrejas, Lagos, Silves e por aí fora, em todo o país. Hoje em dia estamos com 470 lugares de culto em todo o Portugal e com uma assistência de membros e aderentes entre os 25 e os 30 mil e as 30 mil pessoas. As Assembleias de Deus em Portugal são igrejas nitidamente evangélicas. Portanto, cremos na Bíblia como palavra de Deus, inerrante e verdadeira, e agora com uma determinada ênfase no poder do Pentecostes. Acreditamos que não só na salvação, mas acreditamos que Deus, ao enviar o seu Espírito, enviou também para batizar os crentes com o Espírito Santo e dar-lhes o poder que o crente necessita e que obtém para se tornar uma verdadeira testemunha de Jesus. E queremos também que com o batismo com o Espírito Santo, nos carismas do Espírito, portanto, na medida em que a vida do crente pode experimentar uma dimensão não apenas natural, mas sobrenatural. Quem diz a vida do crente diz o ministério dos servos de Deus. Porque como Assembleia de Deus acreditamos que o ministério de um pastor, de um pregador, ele não é só realizado no plano natural, mas sobretudo no plano sobrenatural da unção do Espírito e da confirmação da sua pregação com milagres, prodígios e maravilhas, conforme a palavra de Deus nos indica, e que era a prática dos apóstolos, e que com a mudança de geração não terminou a ação do Espírito Santo no mesmo sentido em que ele atuava na igreja primitiva. Antes de falar propriamente da nossa história, seria bom lembrarmos que foi em 1641 quando a primeira igreja protestante foi estabelecida em Portugal, nomeadamente em Lisboa, mas somente para estrangeiros. Só já nos finais do século XIX é que se permitiram abrir igrejas em língua portuguesa e para portugueses. Ainda há muito para fazer, especialmente na lusofonia, em países como, por exemplo, Guiné-Bissau, talvez um país que necessita muito ainda do Evangelho, e também na imigração, portanto, entre os portugueses e não só, inclusive no mundo árabe. Sem dúvida é importante que as Assembleias de Deus em Portugal, elas pensem naqueles que ainda não foram alcançados com o Evangelho de Jesus Cristo. Tinha 5 anos de idade, eu tinha perdido meu pai havia um ano
Era bem pequena, mas comecei a frequentar a escola dominical em casa do irmão José de Matos. E a partir daí, minha mãe converteu-se ao Senhor um ano depois, e a partir daí foi a escola dominical e a igreja, e cá estou até hoje. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Bom, nós diríamos que as Assembleias de Deus em Portugal têm uma intervenção muito diversificada. Em cada congregação, em cada região, em cada zona de intervenção, elas fazem-se representar junto de população com problemas, por exemplo, na área social, através de diversas associações locais constituídas pelos membros das igrejas, também em cooperação com instituições de recuperação de toxicodependentes, através maioritariamente daquilo que conhecemos como cafés convívio, que são a via de entrada ou a porta de acesso às comunidades terapêuticas. E depois temos também, como as Assembleias de Deus em Portugal, como instituição ou como organização, temos, por exemplo, uma intervenção, nomeadamente dos lares, chamados Lar de Betânia, que é uma instituição que recebe crianças, jovens, adolescentes, portanto, vindos de famílias problemáticas, sinalizados pela Segurança Social, e que os trazem até nós. E ali, as Assembleias de Deus, procuramos dar-lhes uma resposta, em primeiro lugar, a esta gente que precisa também do carinho e do amor de Deus nas suas vidas. Ficou hoje a conhecer um pouco mais da história das Assembleias de Deus e do programa comemorativo do seu centenário em Portugal, que se realizou em Portimão. Hoje ficamos por aqui, mas queremos ainda oferecer-lhe um devocional para o acompanhar nas suas leituras diárias da Bíblia, e para o receber, contacte-nos. Entretanto, voltamos a estar consigo logo à noite, na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45, e também, sempre que quiser, pode ver online este e outros programas em www.portalevangelico.pt. Então, até ao próximo programa, se Deus quiser.